quanto tempo. Oi, gente. Gambateando por aí. Meu nome é Michele. E é muito estranho eu começar o vídeo falando que sou ex-bolsista do MECT. Porque faz muito tempo que isso não me define mais. Vocês estão bem? Vocês lembram de mim? A última vez que eu postei foi em abril de 2019. 6 anos sem voltar pro YouTube. Aí vocês me perguntam, mas Michele, o que aconteceu com você? Naquela época que eu tava gravando o vídeo, eu já tava com sintomas de burnout. Aí veio a pandemia, que me derrubou pra depressão. Com a depressão eu reprovei de semestre, desisti do Shukatsu. E 1 ano depois, término do meu relacionamento de quase 10 anos. Não foi uma época muito fácil. Mas enfim, vamos por ordem de acontecimentos, certo? Abril de 2019. Eu tinha acabado de conseguir estender a bolsa. Vai ser difícil eu conseguir lembrar aqui que eu tive que correr atrás 6 anos atrás. Mas eu lembro que eu tinha me inscrito em 4 vestibulares. Para estender a bolsa, você tinha que, né, tipo, acho que precisava de uma carta de recomendação da escola profissionalizante. Você tinha que escrever, fazer uma dissertação, né, sobre suas intenções, por que você quer estender a bolsa. Aí tinha os vestibulares, né, próprio para Renew. Tipo, em vez de você entrar na universidade no primeiro ano, você entra no terceiro, sabe? Aí você passa pelo processo seletivo, tem algumas universidades que teve entrevista, outras foi só prova, e como é, né, tipo, universidade de arte, você tem que fazer prova técnica também. Então você tem que desenhar, você tem que, tipo, criar um mini projeto, apresentar isso para os professores, enfim. Eu consegui passar. Eu tava bem desesperançosa, tava bem estressada já naquela época, porque eu tava apresentando sintomas de burnout. Sinceramente, eu sempre tive problema com procrastinação, sabe? Não é algo assim que eu sinto que tá no meu controle, pra falar a verdade. É só fazer, Michele, que não sei o quê. Eu sei, é só fazer, realmente. Ainda assim, eu tava, tipo, tentando, né, terminar os trabalhos, as minhas tarefas a tempo. Eu não estava performando de maneira ideal, mas eu tava conseguindo entregar os trabalhos a tempo e tirar nota o suficiente para passar de semestre, para conseguir concluir o curso e tal. E a minha rotina era mais ou menos assim, né? Das 9 às 4 eu ia pra escola, pro Nihonko Gakuin Senmon-Gakko. E das 5 às 10 eu ia trabalhar, fazer arubaito. E nos finais de semana eu focava em tentar ir adiantando as tarefas que eu não dava conta de terminar durante as aulas, né? Só que pensa que eu procrastinava muito, 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 muito. É um problema que eu lido até hoje. Por isso que eu fui capaz, né, de levar 6 anos pra postar um vídeo, olha só. Isso porque, né, durante esses 6 anos, o YouTube passava pela minha cabeça pelo menos uma vez por dia. Todos os dias. Por 6 anos. Pensa no inferno que ia ficar na minha cabeça. Eu não tava satisfeita, mas eu tava fazendo o suficiente. Teve um tempo que eu parei de fazer baito porque eu achava que era isso que tava me sobrecarregando um pouco. Mas os vestibulares não são baratos, sabe? Se você fosse aprovado no vestibular, aprovado para entrar na faculdade, aprovado para fazer o Renew, antes de sair o aval do MEXT, você teria que pagar com seu próprio bolso a taxa de entrada da faculdade para garantir a vaga. E só depois que o MEXT fosse aprovar o seu pedido de extensão de bolsa que eles iriam te reembolsar do valor, né, da taxa de entrada. E não é barato, sabe? É tudo muito caro. Então eu tive que voltar a fazer baito. Então isso foi assim, no período final de 2018 para o início de 2019. E eu já tava completamente esgotada, cansada, desanimada, sobrecarregada. Só que eu consegui passar. Consegui estender a bolsa. E eu tive sorte que a extensão da bolsa veio antes da data de validade do pagamento da taxa de entrada.
E eu passei numa universidade chamada Takaratsuka Daigaku, que ficava, assim, do ladinho da estação de Shinjuku. Bom, aí nessa universidade só tinha esse curso, que era Tokyo Media Gates Gakubu, que era dividido em várias especialidades. Então tinha, tipo, curso de design gráfico, curso de ilustração, curso de animação, curso de jogo, mangá, etc, certo? Como eu entrei de Renyu, eu entrei direto pro terceiro ano dessa universidade. Se não me engano, eu poderia ter pedido para entrar no segundo, o que teria me ajudado bastante, mas não. Acabei entrando no terceiro ano da faculdade. E qual que foi o problema? Acho que como qualquer universidade, você precisa de créditos para você conseguir, né, passar para a próxima etapa do curso. Eles me pediram, tipo como é que fala? Bom, eles me pediram um documento lá sobre os cursos que eu participei e o conteúdo desses cursos, para eles conseguirem quantificar os créditos correspondentes ao curso da universidade. Eles iam avaliar o conteúdo e procurar uma correspondente do curso que tinha na faculdade, certo? Deu para entender? A quantidade de créditos que eu consegui com as aulas do Nihonko Gakuin foi muito pouco. Não o suficiente para eu conseguir ter esse ioiô nos últimos 2 anos do curso, né? E geralmente terceiro e quarto ano é o período mais assim. Eu não diria isogashi, mas é onde tem os projetos mais difíceis. É a época que você tem que se preparar para arranjar um emprego, tem o, né, o trabalho de conclusão de curso. E os alunos geralmente vão se organizando para poder concluir o curso sem precisar perder tempo com aulas básicas, aulas que não têm uma relação direta com o emprego desejado dos alunos, não sei dizer. Porque eu lembro que a gente tinha aula assim, tipo, psicologia, um pouquinho de direito, história de artes, e essas aulas você vê nos primeiros anos, não no terceiro. Só que porque eu tinha conseguido muito pouco crédito, eu tive que me inscrever na quantidade máxima de aulas disponíveis que tinha, né? Então eu tive que fazer aula de inglês também, aula de japonês também, para ir conseguindo os créditos que eu precisava para eu poder me formar. Eu já tava me sentindo sobrecarregada antes de entrar na faculdade, e depois de entrar na faculdade eu ia me sobrecarregar de novo com aulas e arubaito, porque eu, tipo, todo o meu dinheiro se foi com o processo do vestibular e também com as mudanças e tal. Eu tive que pedir ajuda porque minha família e meu ex estavam no Japão, então puderam me ajudar nessa questão financeira. Devolvi dinheiro para eles, com certeza. Inclusive, né, para eu poder devolver esse dinheiro, eu tive que aumentar a quantidade de baito que eu tava fazendo. Então a minha rotina tava praticamente a mesma que tava no profissionalizante. Ia pra aula das 9 às 4 e fazia arubaito das 5 às 10. É claro que não era todo dia, né? Tipo, tinha dia que a aula começava só à tarde ou terminava bem antes das 4, tipo. E acho que eu só fazia arubaito o suficiente pra ganhar uns 60 mil por mês. Mas aí tá, vocês lembram o que aconteceu depois no final de 2019, né? Estourou a pandemia. Eu estava exausta. Estava extremamente cansada. Minha procrastinação piorou. Minha ansiedade piorou. Provavelmente eu estava com o início de sintomas de depressão. Lá na faculdade, o bom é que eles tinham uma psicóloga disponível para os alunos. Então eu ia lá conversar com ela, desabafar com ela. Eu tinha consciência que eu não estava muito, tipo, num lugar muito bom mentalmente. Só que ainda não tava naquele limite, sabe? Eu sabia que, bom, vamos diminuir um pouco o passo, mas dando um passo de cada vez, mesmo que eu não consiga dar o meu 100%, o meu 60% seria o suficiente para conseguir terminar o curso de maneira satisfatória, terminar os trabalhos de boa e arranjar um emprego qualquer, porque
Nessa época eu já não tava assim muito animada pra entrar em área criativa. Eu pensei, vamos tentar, né? Tipo, só pra conseguir essa experiência de ter trabalhado na área e ter certeza que era o que eu não queria, entendeu? E é por isso que eu tava, tipo, não que tava satisfeita, mas eu tava conseguindo dar um passinho de cada vez. Só que aí no final de 2019 entrou a pandemia. E aqueles passinhos que eu já tava dando, sabe? O chão sumiu. Foi declarada a pandemia, final de 2019 foi declarada a pandemia. Aí o mundo inteiro em pânico, não sabia o que fazer. A minha universidade também entrou em recesso. Ficamos um tempo sem aula, eu não vou lembrar, não vou saber dizer por quanto tempo a gente ficou sem aula. Só que até eles decidirem, tipo, que iriam fazer aula online, que ia entrar em contato com a gente para criar uma conta nos aplicativos, não demorou muito tempo. Aí, com a quarentena em vigor, a gente passou a fazer aula online e a minha saúde mental foi pro brejo. As reuniões com a psicóloga também passou a ser online e já não estava sendo o suficiente para eu conseguir dar os meus passos para seguir em frente. Então, todas aquelas dúvidas que eu tava antes, com a pandemia, parece que nada importava mais. Tipo, pra que eu tô me esforçando tanto, sabe? Morri de onde tá isso, Guité. Mas eu tava, sabe? Conseguindo participar das aulas, entregar as tarefas mais ou menos. Até que chegou um ponto que eu não tava conseguindo mais. Tecnicamente, era bem mais simples eu participar das aulas online do que, né, pegar trem e ir pra aula presencial e tal, mas por mais que eu seja uma pessoa introvertida e gosta do tempo sozinha, ser forçada a não poder entrar em contato com ninguém mexe muito com a nossa cabeça. Mas daí a gente vai se isolando, e já não tava conseguindo nem abrir o computador para apertar o botão de participar. Eu não precisava nem ter uma participação ativa nas aulas, sabe? Era só entrar e ficar de boa, só escutando o que o professor tinha a dizer. Mas nem isso eu tava conseguindo fazer mais. O Arubaito. O que aconteceu naquela época? Acho que depois que a quarentena entrou em vigor e até decidirem. Não lembro, mas provavelmente eu tive que ficar trancada em casa de qualquer forma. Anyway. Então foi assim, o primeiro semestre de 2020, né? Eu perdi o chão, perdi a capacidade de dar um passo de cada vez e fui procrastinando as aulas. Mas procrastinando de um jeito que nem dando tudo de si no último minuto ia dar conta de tirar o atraso, sabe? Então foi passando o tempo. Eu hoje Nakayabai kamote. Atashi yabai kamo are yasechatta. Eu tava pesando 45. Eu emagreci pra 37. Aí é o vídeo que eu postei, né, daquele compilado sem contexto. Não sei se repararam, mas não tinha conteúdo de 2020 e 2021. E foi por causa de uma cagada enorme que eu fiz de ter deletado as fotos na nuvem sem saber que estava linkado com o meu celular. 2 anos de registros sumiram. Digamos que eu não sou uma pessoa 100% mentalmente saudável. Sempre tive meus probleminhas, mas dava conta, né? Por que vocês acham que eu sofro com procrastinação? Mas dava conta de fazer as coisas. Então, eu não tinha consciência que eu tava com depressão. Não nesse nível perigoso, sabe? Chegando nesse ponto, não era algo que eu iria conseguir resolver sozinha de jeito nenhum. Uma coisa que, pelo amor de Deus, se vocês estão passando por, né, dificuldade de saúde mental, procura alguém para te ajudar. É um privilégio enorme, sabe? Eu ter tido alguém para me ajudar naquela época e que não é todo mundo que tem. Faz o possível para não ficar sozinha. Faz o possível para não ficar sozinho.
Eu vou ser eternamente grata pelo meu ex-namorado, que ele me ajudou muito. Tipo, graças a ele eu consegui me recuperar mais rápido, graças a ele as sequelas sociais não foram tão grandes. Provavelmente teria levado muito mais tempo para eu me recuperar. Eu não iria conseguir me formar de jeito nenhum. E a minha família também me ajudou bastante nessa época, porque eles trabalham, né? A minha mãe e meu irmão. Eles são de Shizuoka e eles não poderiam vir pra Tóquio vir cuidar de mim, né? Só que o meu ex, ele tava morando em Aichi, mas ele conseguiu um emprego temporário em Chiba, que era bem mais perto de Tóquio. Então ele conseguia vir, né, no final de semana me ajudar. Me ajudar com os trabalhos de conclusão de curso, ele me fazia companhia pra ir pro psiquiatra. Mas acabei reprovando de semestre anyway. Em 2020, eu foquei então em terminar o projeto de trabalho de conclusão de curso. Meu professor tinha aconselhado a deixar pro próximo ano, né? E focar em tirar os créditos que estava me faltando de aulas complementares. E eu falei, não, acho que eu prefiro terminar o trabalho de conclusão antes e foda-se. Então foi tipo um trabalho assim, bem meia boca, bem longe daquilo que eu tava idealizando. Mas eu queria ter tirado isso do meu prato pra no próximo semestre poder focar só nas aulas e ficar de boa, sabe? E nessa época eu ainda travei as costas, porque sei lá, acho que quando o corpo decide que não, tá na hora de você parar de funcionar um pouco, ele não só força mentalmente, mas fisicamente também. Que eu travei as costas a ponto de não conseguir nem andar direito. Eu, tipo, tinha dificuldade pra ir no banheiro, pra vocês terem noção. Aí no final de 2020, reprovei de semestre, não consegui crédito suficiente pra me formar naquele ano, no final. Que a gente se forma em março, né? De 2020. Eu ia me formar em março de 2021, mas não consegui créditos. Mas a bolsa se deu como concluída. Aí vocês me perguntam, Michelle, você reprovou de ano, mas a bolsa foi até março de 2021. Como você fez? Saiu do meu próprio bolso, meu bem. Mas aí o que aconteceu? Chegou o final da bolsa do Next, eles ofereceram a passagem de volta. E eu aceitei, porque, nossa, uma passagem de volta pro Brasil de graça. Então eu voltei pro Brasil, fiquei uns 2 meses lá, porque as aulas estavam online mesmo, então passava de madrugada fazendo as aulas que me faltavam pra poder tirar esses créditos que me faltavam. Eu não podia encontrar com quase ninguém por causa da pandemia. Se encontra também é tipo distância. Só que lá eu consegui um tratamento mais adequado ao meu problema. Eu acho que por mais que, né, eu fale assim um pouco de japonês e consiga me virar bem aqui, quando se trata de médico, médico no Japão é muito. Não sei nem como explicar, é vídeo para outro dia. Mas chegando no Brasil, eu consegui ser mais específica dos meus problemas e a psicóloga que a minha amiga tinha recomendado me deu uns remédios que, nossa senhora, tipo, voltou com o meu apetite assim, foi de 0 pra 100. Eu tava comendo mais do que normalmente eu como. Porque mesmo assim eu não tava, né? Continuei com os 37 e provavelmente tava tendendo a emagrecer mais. Mas enfim, fiquei 2 meses no Brasil. Mas aí eu voltei pro Japão. Só que já não valeria mais a pena eu voltar pra Tóquio. Vim morar com a minha família em Hamamatsu. É onde eu tô agora. E terminei minha faculdade assim, aqui em Hamamatsu mesmo. Um único semestre de uma faculdade assim que nem é tão famosa. Foi mais de meio milhão de ienes. Privilegiada que eu sou. Pude receber a ajuda da minha querida mãe. Bom, eu estou endividada até hoje. Eu me formei em outubro de 2021. Yay! Tadá! Esse é meu diploma da escola de japonês. Esse do profissionalizante. E esse da universidade. Porém,
participar da graduação. Porque acabei atrasando no pagamento, né, do semestre que me faltava. Por correio, eles não podem me entregar esses diplomas. Diploma não, certificado que fala, né? Eu me formei, consegui os créditos necessários, recebi aqui o meu. Não é bem comprovante, mas eles me entregaram o boletim. E aqui no boletim tá escrito que eu passei de ano. Eu não vou mostrar porque as minhas notas são bem vergonhosas, né? Eu reprovei de ano, anyway. Aparentemente, se eu quisesse o certificado, eu teria que ir buscar diretamente lá da universidade. Só que eu ainda tava em recuperação da minha depressão. Eu não tava querendo sair de casa. Eu não tava querendo mais esquentar a cabeça com isso, então eu acabei não indo buscar. Que o certificado, ele é mais um... Como que eu posso dizer? Um produto de... Que nem rim. Porque se você precisa do documento comprovando que você tem formação de ensino superior, é um outro documento que você tem que ir pedir diretamente no na universidade. Então, enfim. Então eu me formei em outubro de 2021. Será que eu dou o vídeo finalizado por aqui? A primeira parte? Infelizmente, eu acabei não optando por ter uma carreira dentro da área criativa. Eu leio. Às vezes eu leio os comentários de vocês. Às vezes recebo mensagens maravilhosas no privado. E eu fico muito, muito grata pelo apoio que vocês me dão. E obrigada de verdade pra quem tá assistindo esse vídeo agora, por não ter esquecido de mim. Mas realmente eu não me sinto merecedora, sabe? De tanta. Como pode dizer? Eu fico preocupada quando alguns de vocês dizem que se inspiram em mim. E eu nunca fiz nada de relevante no meu canal, a não ser apresentar o Next pra vocês. Eu quero voltar, sim, de vez pro YouTube. Gravar os conteúdos que eu tô prometendo desde o início, né? Só que eu também não quero me sobrecarregar de novo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E muito desculpas. Eu vou tentar ser melhor. Eu acho que, mentalmente falando, eu me recuperei o suficiente pra voltar aqui. Então, acho que tô no caminho certo pra seguir em frente, certo? Obrigada pela atenção. E a gente se vê de novo, se minha procrastinação não me atrapalhar de novo. O negócio é manter as expectativas baixas. Se tiver mais de um vídeo por mês, é lucro. Tchau. No próximo vídeo eu falo sobre o resto dos meus anos até hoje. Matané. Podem voltar pro que vocês estavam fazendo. O que eu posso começar este vídeo? Primeiro me acostumar com a câmera muito perto. Não sei mais gravar vídeo. Nossa, essa cadeira faz muito barulho. Tá falando sozinha. Ah, essa cadeira! Essa cadeira que não para de fazer barulho. Meu Deus. Melhor. Ainda faz um pouquinho de barulho. E... Então... Não é que eu me distraio, por isso eu procrastino. Eu procrastino, por isso eu me distraio. Nossa, vai ser um saco editar esse vídeo depois. Forças, Michelle do futuro. Esse vídeo tem que estar no ar dia 1º de junho. Isso porque eu queria que esse vídeo tivesse menos de 15 minutos. Nada. E muito desculpas.